Olá e bem-vindos! Sabe aquela frase clássica? Existe uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. A gente ouve tanto que às vezes ela perde um pouco o peso, né? Mas a fonte que a gente vai analisar hoje, nossa, ela traz essa ideia de volta com uma força impressionante. É um material que bate muito numa tecla, no campo espiritual e especialmente no gnosticismo. Há um risco enorme da gente virar, sei lá, uma espécie de colecionador de mapas, sem nunca botar o pé na estrada de verdade. E é exatamente sobre isso o nosso papo. Temos em mãos um texto que fala sobre as chamadas pequenas práticas gnósticas. Mas olha, não se engane pelo nome pequenas. A fonte argumenta que elas são, na verdade, o coração de tudo. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é desvendar o que são essas práticas, por que são tão vitais e, o mais importante, entender a crítica pesada que o texto faz a uma abordagem que ele considera puramente intelectual, quase acadêmica do sagrado. Então, o que a fonte está realmente dizendo é que existe um perigo no gnosticismo moderno de se tornar uma espécie de clube do livro esotérico, onde se discute o mapa, mas ninguém de fato faz a viagem. Essa é a grande ideia. É exatamente essa a provocação central. É isso. A fonte argumenta que o conhecimento, por mais profundo que seja, se ele não for transformado em experiência vivida, ele vira só bagagem mental. E é aí que entram essas pequenas práticas. Ok, então vamos começar por aí. O que exatamente a fonte define como pequenas práticas gnósticas? Porque o termo pode soar um pouco vago, né? Certo. O texto as descreve como um conjunto de atividades místicas ou esotéricas. Pense em mantras, meditações focadas, invocações, orações, mas também vai além, incluindo práticas teúrgicas, que são rituais um pouco mais elaborados, e até cantos devocionais. O autor resume tudo como toda e qualquer atividade mística devocional. É um leque bem amplo, sabe? E tem um detalhe prático. A fonte sugere que elas durem de 1 a 3 horas por dia, e podem ser feitas só ou em grupo. Espera aí, 1 a 3 horas por dia. Exato. Nossa, isso já mostra que de pequenas elas só têm o nome. É um compromisso bem sério. E qual seria o objetivo disso tudo? É só para se sentir mais espiritualizado ou tem uma função mais técnica, digamos assim? O fascinante aqui é que a fonte descreve propósitos muito concretos, quase como um treinamento mesmo. Fala assim em fortalecer o campo áurico, que seria a nossa proteção energética. Fala assim em limpar e purificar os chakras e os canais de energia, que no texto são chamados de nadis. Entendi. É como se fosse uma higiene energética diária. Perfeito, é isso. Uma higiene energética. Ah, então é como se fosse um aquecimento para a alma. Uma preparação antes do exercício principal. Exatamente. O texto usa a expressão preparar a atmosfera individual. A ideia é que essas práticas ajustam a nossa vibração e nos deixam prontos para estados mais avançados de consciência. O exemplo mais claro que a fonte dá é a projeção astral. Sem essa preparação diária, tentar uma experiência dessa seria como, sei lá, tentar correr uma maratona sem nunca ter treinado. Faz todo sentido. E tem um ponto que me chamou a atenção no material, que é o aspecto altruísta. Não é só sobre o desenvolvimento pessoal, certo? De forma alguma. A fonte dá uma ênfase enorme no poder da oração direcionada aos outros, pedir por familiares, amigos, pela humanidade, e aqui o texto aprofunda bastante. Orar por aqueles que já morreram, e isso não é visto como um gesto simbólico, sabe? Mas como uma intervenção direta e eficaz no plano espiritual. Ok, a gente entendeu as práticas, mas a fonte parece estar construindo um argumento maior. Onde é que a crítica começa a aparecer de verdade? Porque até agora parece tudo muito positivo. É aqui que a conversa muda de tom. Para justificar a importância dessas orações pelos mortos, a fonte recorre a um texto gnóstico clássico, o Pistis Sophia. A citação atribuída a Cristo é taxativa. Toda e qualquer oração alivia as dores e os sofrimentos dos mortos. Mas a imagem que vem a seguir é o que realmente impacta. Nossa, essa imagem dos anjos abrindo portas nas costas de um dragão, isso é muito visual, quase cinematográfico.
A fonte está usando uma linguagem bem forte para mostrar o poder que ela atribui a uma simples oração. E essa imagem do dragão não é só poesia, é a base para a crítica mais dura que a fonte faz. Porque se a oração é tão poderosa, por que, segundo o autor, quase ninguém está fazendo isso? O texto afirma ter observado tanto no Brasil quanto no exterior que a grande maioria dos estudantes e até mesmo instrutores de escolas gnósticas simplesmente ignora essas práticas devocionais. Que mesmo gente com 10, 15, 20 anos de estudo não tem uma rotina esotérica diária. Quer dizer, a teoria está toda lá, os livros foram lidos, mas na hora da prática... O campo está vazio. Exatamente. E a crítica fica ainda mais específica quando o assunto é meditação. A fonte argumenta que mesmo quando as pessoas meditam, muitas vezes é uma prática desprovida do que ela chama de mística. É uma meditação sem oração, sem veneração, sem o sentimento de devoção. Mas espera um pouco, isso é bem radical. Dizer que meditação sem devoção não serve para nada e, pior, reforça a parte animal da mente humana... Muita gente que medita por mindfulness ou para reduzir o estresse discordaria totalmente disso. A fonte explica por que tem uma visão tão extrema? Sim, e esse é o cerne do argumento. Do ponto de vista da fonte, a meditação que busca apenas o silêncio mental ou o relaxamento, sem uma conexão com o divino, é como desligar o rádio e ficar no vazio. Pode até acalmar, mas não sintoniza com nenhuma frequência superior, que reforça a parte animal. Essa prática pode inflar o ego. A pessoa pode começar a se sentir iluminada ou superior por conseguir aquietar a mente, transformando a meditação em mais um troféu para o ego, em vez de um ato de humildade e entrega. Entendi. Então a crítica não é a meditação em si, mas a um tipo específico de prática que se esvaziou do seu propósito espiritual original. A fonte faz essa distinção claramente. Com certeza. A distinção é amarrada com uma analogia central que o texto apresenta. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir a voz de Deus. A conclusão é simples e direta. Se você só fala, é um monólogo. Se você só tenta ouvir sem antes ter estabelecido uma conexão, o que você vai ouvir? Para a fonte, a comunicação real com o sagrado precisa dessa via de mão dupla. A oração abre o canal, a meditação permite receber a resposta. Sem as duas partes, a comunicação está quebrada. Isso muda completamente a perspectiva. Não são duas práticas separadas, mas duas fases de um mesmo diálogo. Então, o que tudo isso significa no dia a dia? Como se transporta essa atitude de mística para fora do momento da prática formal? A fonte argumenta que não dá para ser místico por uma hora e depois voltar a ser um autômato pelo resto do dia. A atitude de reverência precisa permear a vida cotidiana. O texto até dá sugestões práticas para criar um ambiente que favoreça isso, como ter um pequeno altar, acender velas, usar incensos, perfumes sendo queimados e colocar uma música suave. São ferramentas para lembrar a mente, né? Isso, para lembrar a mente e o coração de que o sagrado está presente. Mas a crítica vai mais fundo, né? Não é só sobre criar um cantinho bonito em casa. O texto fala de uma inconsciência generalizada e o exemplo que usa para ilustrar isso é, para mim, a parte mais genial do material. Tomar um copo de suco de laranja. É um exemplo brilhante pela sua simplicidade. Totalmente. A fonte nos convida a parar e pensar. Para aquele suco chegar no nosso copo, alguém plantou, alguém colheu, transportou, vendeu, outra pessoa comprou, lavou a fruta. Só essa cadeia humana já é vasta, e a gente raramente pensa nela. Mas o ponto principal que o autor levanta é, e antes disso tudo, quem projetou a laranja? Quem deu a ela a cor, o sabor, as vitaminas? O texto aponta para o que chama de trabalho dos elementais, das forças da natureza, e afirma que 99,99% de nós passa a vida inteira completamente alheio a essa magia que acontece o tempo todo. E essa do suco de laranja é genial, porque é algo que todo mundo faz sem pensar. A gente para e pensa em quantas coisas no dia a dia a gente ignora completamente a origem sagrada, né? Com certeza. E a fonte usa um exemplo simples para falar de algo profundo. A diferença é entre ver um objeto e perceber a vida por trás dele.
Não é sobre se sentir culpado por não agradecer, mas sobre despertar para uma realidade muito mais rica que está sempre ali, escondida pela nossa prece, pela nossa falta de atenção. Exato. E para dar um rosto a essa consciência, a fonte evoca a figura de Francisco de Assis. Ele é apresentado como o arquétipo de alguém que via o Senhor Deus atrás de tudo. Não era uma crença intelectual, era uma percepção direta. Para a fonte, essa é a verdadeira mística em ação, um estado de veneração e respeito que nasce dessa percepção de que nada é banal. E a ausência disso, dessa mística, tem consequências sérias, segundo o texto. Gravíssimas. A fonte é categórica ao afirmar que a falta de veneração é um bloqueio direto no caminho espiritual. É o que impede o que o texto chama de iniciação. Há uma citação muito forte. Para os indignos, todas as portas estão fechadas, menos a do arrependimento. A mensagem é que sem essa chave, que é a mística, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas os templos internos vão permanecer trancados. E a fonte ainda aponta o dedo para um lugar inesperado. Sim, e essa talvez seja a acusação mais chocante do texto. Ele diz que os cínicos, os debochados, os que desdenham o sagrado, por mais brilhantes que sejam seus discursos, jamais terão acesso. O lugar que deveria ser o centro da mística teria se tornado o centro do intelectualismo cético. É um argumento que vira a mesa completamente. Isso nos leva, então, ao chamado final do texto, a conclusão de tudo isso. Exatamente. Depois de toda essa crítica, a fonte amarra o argumento. Estudar a doutrina. Indispensável. Ninguém está sugerindo abandonar o conhecimento. Mas o texto classifica como lastimável, ou, para usar uma linguagem mais nossa, como uma grande perda de tempo ficar só na teoria. A meta não é acumular informações, mas encarnar os ensinamentos, fazer com que eles saiam da cabeça e desçam para o coração e para as ações. E a fonte dá uma receita clara para isso, não deixa a gente no escuro. Nenhuma receita mágica, mas uma prescrição de disciplina. Duas coisas. Primeiro, a prática diária da conduta reta e da autoobservação, que é a base ética e psicológica. E segundo, o que a gente já mencionou, dedicar de 1 a 3 horas por dia a essas práticas místicas. É um chamado para um compromisso real, diário e consistente. Mas dedicar de 1 a 3 horas por dia, isso é realista para alguém com um trabalho das 9 às 5, família, filhos? A fonte aborda essa dificuldade prática? Sim, e de uma forma bem sensata. O texto sugere flexibilidade. Não precisa ser um bloco único de 3 horas, o que seria inviável para a maioria. A sugestão é quebrar esse tempo. Talvez 1 hora de práticas pela manhã, antes de o dia começar, outra na hora do almoço ou no fim da tarde, e mais uma antes de dormir. O mais importante não é a duração de cada sessão, mas a constância. É criar um ritmo, transformar a prática em um hábito tão essencial quanto comer ou dormir. Faz sentido. A ênfase é na disciplina constante, não em um esforço heróico e esporádico. E o texto termina com um apelo, quase um chacoalhão, certo? Sim, um chamado à ação muito direto. As palavras são: amigos, vamos despertar para a realidade que nos rodeia. Deixemos de ser tão inconscientes. É um convite para acordar, para perceber a urgência de colocar a doutrina em prática, de fazer um esforço real para vivê-la, em vez de apenas discuti-la. Então, para encerrar nossa análise, foi uma jornada em tanto. A gente começou definindo essas pequenas práticas, viu a importância gigantesca que a fonte dá para a mística e para a oração como um diálogo, mergulhou na crítica contundente a uma abordagem que se tornou teórica demais e terminou com esse chamado urgente para a prática diária, consciente e, acima de tudo, devocional. Fica claro que para a fonte a teoria é um mapa, mas a prática é a única coisa que nos leva ao tesouro. Perfeito. E o texto não nos deixa sair sem uma última provocação, uma pergunta que fica ecoando. O autor pergunta: ou será que vamos esperar a morte chegar para aí e ver o que vamos fazer? É uma pergunta dura, mas que força a gente a pensar. Isso me leva a uma reflexão final, que vai um pouco além, mas é inspirada diretamente por essa conclusão. Se a fonte insiste tanto que essa distância entre o que a gente sabe na cabeça e o que a gente vive no coração é a grande barreira no caminho espiritual,
onde mais na nossa vida essa mesma lacuna pode estar nos travando? Não só na espiritualidade, mas no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa busca por qualquer tipo de sabedoria. Onde mais a gente está apenas colecionando mapas com medo de começar a viagem?